Ô glória, boa noite, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo, quinta carta à igreja de Sardes. Vamos para mais um vídeo da série Apocalipse, as divinas revelações. Ontem eu tive o privilégio, o prazer de comprar o livro Apocalipse do pastor Lamartine Pozzella, um dos maiores escatologistas da atualidade. Sabe muito, homem, muito. Então vamos lá, irmãos. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes comigo, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes, os que escapam ou os que saem. Aqui nós podemos ver que algumas pessoas não contaminaram as suas vestes. As 7 igrejas da Ásia, essas 7 cartas direcionadas às 7 igrejas, aos 7 anjos. Anjos da igreja são os pastores, os líderes. Essas 7 cartas, essas 7 igrejas simbolizam as igrejas do fim dos tempos. Simbolizam, cada uma tem as características do que está acontecendo no fim dos tempos. Quantas igrejas evangélicas no século 21 tem nome de que vive, porém estão mortas? As pessoas estão mortas. As pessoas não ligam mais para vigiar. As pessoas não creem mais no arrebatamento. Pecam desordenadamente. Mentem. Xingam palavrões. Bebem. Fazem uso de bebidas alcoólicas. E ainda coloca a culpa na Bíblia Sagrada. Não, a Bíblia diz. Paulo falou para Timóteo beber um pouquinho de vinho por causa da enfermidade que ele tinha no estômago. Adulteram, fornicam. Casam-se, dão-se em casamento, se divorciam à torta e à direita. Então tem nome de que vive, porém estão mortos, irmãos. Eu não estou dizendo que não pode acontecer uma eventualidade, acabar o amor e ser razoavelmente menos ruim se divorciar do que um matar o outro. Não era para acontecer dessa forma. Porém, hoje tem muitas pessoas que têm o nome de que estão vivos. Me perdoa, irmãos. A minha alergia tá demais. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Logo agora. Tem muitas pessoas que têm nome de que estão vivos, porém estão mortos. Não vigiam, não jejuam, não oram. Sobem nos púlpitos para pregar conhecimento sem unção. Tem que pregar o conhecimento? Nós temos que conhecer? Nós temos que conhecer. Mas nós temos que ter a unção. Porque a unção do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, por intermédio das nossas pregações, dos nossos sermões, dos nossos ensinamentos, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o nosso conhecimento. Não é simplesmente eu me posicionar diante da câmera, trazer hermenêutica, homilética, exegética, trazer todas, aleluia, todas as formas de interpretações bíblicas, e não trazer a unção do Divino Espírito Santo. A pessoa vai ouvir e vai continuar vazia. Porque quem convence é o Divino Espírito Santo. E aqui, o Senhor falando com João, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome, que vives, mas está morto. Isso é o despertamento para as igrejas do século 21. Vamos voltar à vigilância.
Vamos voltar às orações pelas madrugadas. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Existe um provérbio, um ditado no nosso meio cristão. Eu acredito que principalmente no meio pentecostal, que a fila é menor de madrugada. Então vamos voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas. Práticas que nos enchiam do Divino Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Seja vigilante, renove-se pela presença do Senhor, pelo arrependimento, pelas boas obras, pela unção, pela oração, pelo jejum, pela leitura bíblica, pela prática do conhecimento bíblico, a prática da Bíblia Sagrada, do conhecimento que você adquiriu. Coloque em prática, em santificação, em honra, em jejum, em oração, em clamor, em súplica, em vigilância. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui o Senhor está dizendo o quê? Se você for achado em falta, como foi lá no livro de Daniel, mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. O que aconteceu? Na mesma hora, depois que Daniel deu a interpretação, o rei morreu. Sobre ti virei, não é o arrebatamento da igreja, é prestação de contas. Louco, hoje pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Para quem será a tua alma? Os bens que você tem preparado, tem depósito. Multiplicou. Aquele homem multiplicou o seu depósito. Louvado seja Deus. Perdoe-me, irmãos. Me perdoe, a alergia é terrível. Eu nem queria mandar esse vídeo assim. Mas eu estou trabalhando muito. Se eu não mandar... Então, irmãos, o que tu tens preparado, louco? Para quem será? Ou seja, seja vigilante de uma hora para outra. Jesus pode voltar individualmente para mim e para você. E se nós não estivermos na torre da vigilância, Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia nos diz: ao homem está destinado a morrer uma só vez. Depois da morte segue-se o juízo. E a tua alma vai para onde? Essa é a preocupação de Deus para conosco. Essa era a preocupação de Deus com aquelas 6 igrejas. Teoricamente, Filadélfia era uma igreja aprovada. Mas próximo vídeo vai ser sobre Filadélfia. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão algumas pessoas. Amados, em cada igreja tem pessoas apostatadas da fé. Eu observo, irmãos, às vezes fico triste. As pessoas chegam no culto 7:10, 7:05, dobram o joelho, às vezes 2 minutos, às vezes 1 minuto. É só o trabalho de dobrar o joelho e levantar. As pessoas não têm intimidade, comunhão, desejo de falar com Deus. As pessoas já não têm mais propósito para falar com Deus, não têm motivos para falar com Deus. Eu acho que suas vidas estão boas por demais. Porque eu tenho culto que eu não tenho oportunidade, não tenho nada, graças a Deus. Porque tem cultos que eu fico 2 horas de joelho, graças a Deus. Porque de repente eu não orei o suficiente a semana. Eu tenho a minha vida para orar pela minha vida, pela minha esposa, pelos nossos filhos, pelo meu irmão, pelos meus sobrinhos, pela minha mãe, pelos meus amigos de infância, meus companheiros de trabalho, as pessoas que fazem parte da minha vida, sejam elas cristãs ou não. Eu tenho esse compromisso com os meus amigos de orar por eles. Eu tenho compromisso com os meus inscritos do YouTube, meus amigos do YouTube que eu tenho feito, tanto aqueles que eu acompanho, quanto aqueles que me acompanham. Eu tenho compromisso de orar por vocês. Então não tem como chegar na igreja, que é a casa de oração, é um lugar específico para orar,
para entregar meus propósitos ao Senhor e orar 2 minutos. Não tem como, amados. Acho que chegou uma tropa aí, hein? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma reflexão aqui sobre o livro. Em Sardes, vemos o período da Reforma, o período que produziu o protestantismo. A Reforma foi de Deus, e os grandes homens que se empenharam nela foram poderosos instrumentos do Espírito Santo. Mas da Reforma nasceram as organizações humanas, conhecidas como protestantismo. A Reforma começou bem, mas logo chegou a ser, nos diferentes sistemas protestantes, uma coisa morta, sem vida espiritual. Com o nome de viva, porém estava morta. Tal é a sentença do Senhor contra as igrejas que nasceram da Reforma. Então, irmãos, nós temos que estar na torre da vigilância para não acharmos que estamos vivos e estamos mortos. A Bíblia diz: ai daquele que julga estar correto naquilo que erra. Então, meus amados irmãos, a igreja de Sardes foi uma igreja advertida severamente. Foi uma igreja repreendida severamente. Como muitas igrejas no século XXI estão merecendo. Muitos cristãos estão merecendo ser repreendidos severamente. Como no vídeo anterior, que nos fala sobre os nicolaítas, que a advertência que Deus tinha contra a igreja de Tiatira é que eles toleravam os nicolaítas e as doutrinas de Jezabel. Então não podemos tolerar, irmãos. Sabe por que estamos no fim dos tempos? Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Estamos no fim dos tempos. E temos que ser severos. Temos que amar, conduzir as pessoas em amor, mas aqueles que andam desordenadamente, aqueles que andam a par da salvação, aqueles que andam de qualquer maneira, pecando, errando desenfreadamente, não discernindo para onde vai a sua alma, tem que ser severamente corrigido. Amém, meus amados irmãos? Então esse foi o vídeo. Quinta carta à igreja de Sardes. Sardes significa os que escapam ou os que saem. Então vamos escapar do mundanismo, vamos escapar da apostasia, vamos escapar dos escândalos, vamos sair da roda dos escarnecedores, vamos escapar da doutrina dos nicolaítas, aqueles que querem nos afastar de Deus. Vem uma pessoa, veio o teu pastor, apregou a sã doutrina, a doutrina das cartas paulinas, a doutrina da salvação, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina da oração, do jejum, da vigilância, da santificação, a doutrina que nos faz manter os nossos vasos em honra e em santificação. Aí vem outro e diz que não tem nada a ver. Vem outro e diz que o seu pastor é rígido demais. Vem outro e diz que o seu pastor está ultrapassado. O seu método de ensino está ultrapassado, está obsoleto. Que Deus só quer o coração. Esquece isso, irmãos. Deus quer a sua alma. Coração significa alma. Porque o coração é o órgão mais importante do corpo humano. E entre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, a parte mais importante é a nossa alma. Porque o corpo vai para o pó. O espírito torna para Deus. E a alma que vai para o julgamento eterno. Então por isso que a Bíblia refere-se ao coração, é como se estivesse falando alma. De tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Porque deles procedem as saídas da vida. Guarda a sua alma. Porque o coração faz parte do corpo, o coração físico faz parte do corpo, vai se decompor. Agora a nossa alma é eterna. Vai para o céu ou para o inferno. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volte ao primeiro amor, volte à sã doutrina, volte à vigilância, ao jejum, à oração, à leitura bíblica, à evangelização. Volte-se para esses princípios.
para que quando as trombetas soarem, você ouça e seja arrebatado juntamente comigo e com a igreja e com as poucas pessoas, como diz aqui, ó, versículo 5. Não, versículo 4. Mas também tem de algumas pessoas que não se contaminaram. Então eu e você temos que ser alguma dessas poucas pessoas que não se contaminaram com o mundanismo, com a carnalidade, com a impiedade, com a imoralidade, com a insensatez, com a roda dos escarnecedores, com os nicolaítas e muito menos com os que seguem a doutrina de Jezabel. Amém, meus amados irmãos? Graça e paz, final de semana de paz, de bênçãos, de realizações, de livramentos e escapes. Que Deus guarde nossos lares, nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos não cristãos, todos que fazem parte de nossas vidas. Que Deus visite os hospitais, que Deus visite os leitos de dores, que Deus visite as pessoas que têm perdido seus entes queridos por diversos tipos de enfermidades, não é só o Covid-19 que mata. Que Deus possa visitar os moradores de rua, que Deus possa visitar as pessoas que estão desempregadas, pais de família, mães de família, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão tristes por não ter um arroz e feijão, não ter uma carne, não ter um pão, não ter um ovo, não ter um leite, não ter um feijão para dar para o seu filho, para o seu marido quando chegar do trabalho. Tá bem, meus amados irmãos? Oremos. Nós temos motivo de sobra para orar, irmãos. Para clamar em prol do nosso país, em prol da nossa nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, amados? Graça e paz. Obrigado. Deixe o seu like, compartilhe, comente. E ó, Jesus está voltando. Graça e paz.